E aí, meus amigos? Bom, meus queridos, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o discurso do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Então, pessoal, como eu já disse aqui uma vez, né? Acho que tem um monte de gente que já disse isso também. O Bolsonaro não sai de campanha, né? Então, se ele não sai de campanha, é claro que ele não consegue governar, né? Então, o discurso do Bolsonaro foi praticamente um discurso de campanha nos Estados Unidos, né? Ele estava tentando convencer alguém de alguma coisa ali, né? Estava pedindo voto para alguém, confiança para alguém, uma vez que ele é o presidente eleito, estava lá com sua comitiva, né? Mas uns pontos que são bastante interessantes no sentido de expor o despreparo e a falta de tato com a coisa do relacionamento, né, e da relação internacional, né, que tem. Não só o Bolsonaro, como o Paulo Guedes também. Vou começar falando pelo Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, quando ele discursou, ele fala num determinado momento do discurso dele que a China estava tirando o Brasil para dançar, né, e aí ele pergunta o que vocês farão, né? Tipo, fazendo um leilão, né, instigando ali, fazendo um apelo emocional, né, uma piada com apelo emocional a respeito da relação, como é que se daria, uma vez que a China está tentando, né, dançar com o Brasil, né? Então, se a China está tentando dançar, tente vocês, né? Por favor, o que vocês vão fazer a respeito, né? Isso é um ministro da Economia falando em nome de um país, né? Tava parecendo que ele estava tentando vender algum produto ali dele, né? Uma coisa muito pouco formal, né? Para a formalidade que aquele evento ali estava exigindo, né? Então ele faz esse tipo de brincadeira sem graça, sem sentido, e depois ele fala também que o Bolsonaro has balls, né? Tem culhões para enfrentar o problema do gasto público, né? Então ele está dando satisfação ali e tal, parecendo que está implorando para o pessoal, em vez de discursar como um ministro de Estado e um ministro, talvez o ministro mais importante, né, da equipe do presidente. Então, dito que o Paulo Guedes fez isso, né, tem mais um pouquinho de coisas que aconteceu que a gente precisa pontuar e ir pontuando, né, até que algum eleitor do Bolsonaro comece a concordar e comece a cobrar mais dele, né, porque a gente precisa de um presidente ativo, né, não um presidente que fica o tempo inteiro recitando versos aí para um determinado grupo ouvir, como eu já venho falando, né. Então ele fala que o povo americano acredita em Deus e é cristão, então ele associa acreditar em Deus com cristão automaticamente, tudo mais que não for, então não acredita em Deus, ou então não tem nenhum tipo de importância, né? Ele diz que o povo americano é um povo conservador, como brasileiro, né? E da onde ele tirou que o povo americano é conservador dentro dessa ótica, né? A ótica realmente do conservadorismo, né? Não, os Estados Unidos é um país liberal, é uma democracia liberal, é um país muito mais ultraliberal que conservador, né? O Brasil, sim, ainda não tem identidade, então a gente pode dizer que existe uma parcela da população que é conservador, mas muito mais por falta de educação do que por convicção e constatação disso através de conhecimento empírico, conhecimento lógico, né? Ele fala também que ele sofreu com fake news, né? Então o mundo inteiro sabe o que aconteceu na campanha do Trump e também sabe o que aconteceu na campanha do Bolsonaro, mas o Bolsonaro sofreu com fake news, né? Então, assim, como eu falei, né, é um mentiroso que não consegue não mentir até quando não precisa mentir, né? Ele mente sem necessidade, né? O povo se cansou da velha política. Ora, o Bolsonaro é da velha política. O Bolsonaro é da velha política desde a época que ele era vereador, né? Que ele caguetava os amigos, né? Que ele era inexpressivo, né? Que o que ele conseguiu através de mentira e através da parcela de população que é repugnante e burra como ele, é um idiota,
né? Um ser humano asqueroso, né? Então a gente tem seres asquerosos no Brasil, né? A população brasileira é enorme, então a gente não foge de ter um monte de seres repugnantes aqui, os quais elegeram Jair Bolsonaro, uma grande parte deles. Ele disse que os presidentes brasileiros, até antes dele, todos antes dele, eram inimigos dos Estados Unidos. Então, que eu saiba, nenhum presidente brasileiro foi declarado inimigo dos Estados Unidos. Inimigo, não. O Lula deu aquela resposta para o George Bush, que, na minha opinião, foi brilhante no sentido daquele contexto ali daquela hora, a respeito de eu vou travar uma guerra contra a fome do meu povo e não contra outras pessoas que não têm nada a ver comigo. Né? Então, acho que é isso que deveria ser o norte do Brasil. Né? Não porque foi o Lula que falou, mas porque a ideia é a ideia correta. Então, ser contra a ideologia de gênero, né? Eles não conseguem, ele sequer sabe o que é, né? Parece que repete alguma coisa assim, de forma genérica, e nunca conseguem explicar. Contra o politicamente correto. Se ele é contra o politicamente correto, então as empresas que forem investir no Brasil não vão poder investir por causa que tem muita coisa dentro da relação, dentro do capitalismo, que abrange o politicamente correto, né? Então você, sendo capitalista, você não quer um país onde todos os gays que estão lá não têm condição de consumir, que todos os negros não têm condição de consumir, que não têm condição intelectual para entender o que é seu produto e poder ter acesso material para adquirir seu produto, né? Então, um mercado liberal não convive com esse tipo de atitude conservadora, e conservadora no âmbito mais idiota possível, né? Então, assim, é lamentável, uma vergonha, né? Ele vai lá, ele repete os chavões, ele conta mentira, né? Ele não sabe sequer o nome das pessoas que estão na sua comitiva, né? Ele não consegue pronunciar corretamente o nome da pessoa que o convidou, né? Ele fala da Venezuela como se a Venezuela fosse um puxadinho dele, né? E instigando o Trump a fomentar um ataque ou uma evasão ou uma quebra qualquer de institucionalidade da Venezuela, uma vez que o Estado moderno pede que a soberania seja a condição sine qua non de existência do Estado, né? Então, eles que resolvem o problema deles. Acho que pode haver algum tipo de mediação, mas não, como ele cita 2 vezes no discurso dele, que o poderio bélico americano e poderio bélico americano parece que incitando os Estados Unidos a um ataque à Venezuela, ataque no sentido de intervenção militar mesmo, com violência e tudo mais, né? Então, assim, não sei se vocês acompanharam, vocês viram lá, o que vocês acharam de mais absurdo, tem algo mais absurdo que vocês queiram falar, né? Então eu vou pedir para vocês, por favor, curtirem o vídeo, né? Compartilhem essa ideia, se inscreve no canal, né? Que em breve eu tô de volta aí. Aquele abraço, valeu!